Olá, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa próxima aula do curso Photoshop Sem Mistérios, nossa aula 12, e hoje nós trabalharemos com estilos de camada. Então, inicialmente eu vou abrir essa foto aqui, que é a mesma que usamos na aula passada, que lá é a corrida feminina. E qual que é a ideia do estilo de camada? São elementos que eu posso adicionar à minha camada, a uma camada que já exista. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, vou até mostrar uma integração rápida aqui com o Illustrator. Então, eu tenho aqui a ferramenta Adobe Illustrator, em breve teremos o curso dele também. E eu vou selecionar essa flecha aqui para dar a posição. Então, eu vou dar um Ctrl C, olha como funciona fácil entre as duas ferramentas. E vou dar um Ctrl V. Vou colar como um objeto inteligente, não vou adicionar a biblioteca, tá? Já que é só aqui para a nossa aula. E ele vai cair ali para mim. Ó. Aqui eu tenho total controle, posso aumentar ele, e eu quero colocar ele para mostrar a direção que as mulheres têm que seguir. Então ele colocou ali para mim como um Vector Object, vou dar um duplo clique, e vou pôr flechas. O que acontece? Aqui nós poderíamos mudar, como a gente já fez, os modos de mistura dele, brincar para ele interagir com a parede, o overlay fica interessante, e assim por diante. Então depende do que eu quero. Mas eu também posso personalizar ele, eu posso colocar sombra, brilho, posso chanfrar ele, posso fazer uma série de fatores. Isso nós chamamos de estilos de camada. O próprio Photoshop ele já tem aqui ó, no menu Layer, a opção de Layer Styles, ou estilos de camada. Então eu tenho aqui ó, desde o Blend Options e todas as opções ali. Eu posso vir aqui no menu Window e chamar aqui os meus estilos, ó. Ele vai abrir uma aba aqui para mim, tá? Eu vou arrastar ela para cá, vou jogar ela aqui em cima. Então vocês também podem personalizar facilmente os painéis de vocês. E aqui eu tenho alguns estilos, ó. Esse que tem o branco com o tracinho é sempre relacionado ao quê? Ao estilo, você remover o estilo existente. Então, por exemplo, ó, eu marquei esse aqui, ele colocou uma sombrinha. Eu cliquei aqui, ele limpa o estilo. Aí eu tenho aqui alguns naturais. Então, poxa, se eu colocar aqui, ele vai fazer... Conforme eu vou clicando, ele vai modificando. Certo? Pô, isso aqui ficou bonito. Isso aqui é novo, tá? Tem alguns novos, ó. E aqui em cima ele me mostra os que eu usei, inclusive que eu posso remover. Aí eu tenho aqui uns de pelos, tá? Então, pele de leopardo, de zebra. Isso aqui o que é? Nem vi o que era. Às vezes ele põe um nome aqui, a gente consegue ter... A ideia, ó, mostrou ali, ó, de coelho. E aqui de tigre. E aqui, por último, alguns relacionados, ó, madeira, provavelmente, ó, leather, denim, canvas e assim por diante. Tá, mas eu não quero nem usar nenhum desses. Eu tenho como criar os meus? Sim. Você tem duas formas. Você pode ou vir aqui em Layer, Layer Style e escolher inicialmente aqui uma das opções, ou numa área vazia você dá um duplo clique. Ele abre essa janela, tá? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl mais e vou puxar a flecha bem para cá, para que a gente possa ter as duas janelas e ver o que realmente está acontecendo. Embora eu tenha um preview aqui, não é a mesma coisa que eu ver diretamente na minha tela. Essa primeira opção de Blend Options, ele me traz aqui as mesmas misturas que eu tenho aqui desse lado, tá? Tá vendo que ele fica até inativo enquanto eu estou mexendo. Eu tenho aqui os modos de mistura. Eu tenho a opacidade. Isso aqui é relacionado à minha camada. Independente do que eu estiver trabalhando, é relacionado à camada. Já desse lado, eu tenho as misturas avançadas relacionadas ao conteúdo da camada sem os efeitos. Como assim? Tá vendo que eu tenho aqui, ó, posso desligar canais. Então, só para dar uma ideia, ó, se eu pegar aqui, ó, selecionar o background, vou dar um duplo clique aqui nele, vou abrir ele aqui, ó, e começar a brincar com os canais, ó, se eu tirar o vermelho, olha como ele fica. Se eu tiro o verde, se eu tiro o azul, se eu tirar dois canais, se eu tirar os três, ele vai ficar sem cor nenhuma. Então, eu também posso brincar com misturas de cores aqui a qualquer momento, tá? Então, ele me dá essa possibilidade. Como eu posso mexer na opacidade
dos elementos. E depois tem mais coisas que eu vou estar mostrando aqui para frente. Mas eu vou voltar aqui nas minhas flechas, que é o que me interessa nesse momento. Então aqui também tem um detalhe. Se eu estou aqui e eu marco somente, ó, tem aqui, ó, Bevel and Boss, ou chanfro e entalhe. Se eu só marcar, ele aplica um chanfro, mas ele não muda as configurações. Então tem sempre que se atentar a isso. Eu sempre opto por clicar no campo. Porque quando eu cliquei, além de ele aplicar o efeito, ele me abre as configurações aqui na parte central e aqui eu consigo visualizar. Então, por exemplo, chanfro e entalhe, ele pode ser só o contorno desse chanfro e acrescentar uma textura. Ó, ele já texturizou para mim ali. Ó. Eu defino aqui ó, a escala que eu quero dessa textura. Ó, quanto menor, mais ele vai chegando naquele elemento que eu quero. E qual é o nível de profundidade? Ó? Negativo e positivo. Tá? Então ele me dá essa possibilidade também. E olha, detalhe, ela funciona quando eu tiver com o contorno e as texturas trabalhando em conjunto. Tá? Então ele me dá essa possibilidade ali. Vou tirar os dois aqui e vou trabalhar nessa primeira parte aqui. É que isso aqui não tinha muito segredo, tá? Você tem aqui um range, que é ali ó, o contorno, o quanto você quer. E aqui você tem algumas pré-configurações já nativas dele, tá? Então vocês estão vendo que aqui vai muito da criatividade. Embora eu só vou dar uma dica. Muito cuidado com chanfro e entalhe, tá? Chanfro e entalhe é um efeito... Ah, pode ser qualquer elemento? Pode, tá, gente? Se eu colocar água aqui, ó, ele mudou ali para mim, tá? E aí aqui eu tenho a escala de como eu quero que aquilo reflita. E aqui eu ainda posso brincar com os elementos, tá? Eu só vou desmarcar aqui para voltar à primeira parte. Então aqui também eu tenho, se o estilo é Inner Bevel, ou ele é Older Bevel, ou ele é Emboss, ou ele é Pillow Emboss, que dele parece que está marcando, se ele é para cima, se ele é para baixo, qual o nível de profundidade que eu quero, qual o tamanho, tá? Qual é a suavização. Então eu vou muita informação que eu posso brincar e acertar aqui, tá? Brincar é maneira de dizer, né? Que eu tenho para trabalhar dentro dos meus elementos. Então tem bastante coisa aqui que eu tenho uma prévia. Aqui eu ainda tenho para que lado que é a iluminação. E observem que ele marca que ao usar uma luz global, porque o que acontece? Como você pode trabalhar com vários elementos, vários estilos de camada e várias camadas, qual que é a ideia? Se você tem um ponto de iluminação, na tua cena esse ponto de iluminação vai ser sempre o mesmo. Senão fica uma coisa muito estranha se você começar a mudar muito isso. Tá? Não é muito recomendado. Aqui também eu tenho algumas opções que eu posso ir trabalhando, tá? Para poder dar uma textura diferente. E aqui eu ainda posso definir a opacidade do efeito que eu quero, se ele é screen, qual é a cor, qual é a sombra que eu vou estar usando. E aí, lógico, quando você associa isso a uma textura, e se você configura essa textura, você consegue efeitos bem diferentes até daquele que a gente tinha feito inicialmente. Então aí vai muito do critério de cada um. Tá? Retirei aqui, beleza. Além do Bevel and Boss, eu tenho daí um Stroke. Aqui tem mais do que um, porque eu estava usando um só. Então estou usando dois, vou remover ali. O Stroke, ele nada mais é do que um contorno. Esse contorno pode ser para fora, para dentro ou centralizado, meio a meio. Tem modos de mistura, tem opacidade do contorno, tem o cor, pode ser cor gradiente padrão. Opa, então eu posso pegar aquele padrão que a gente criou na aula anterior e aplicar no contorno. Tá lá, ó. Com a vantagem que aqui eu já consigo configurar essa escala. Ó. Então eu poderia fazer um contorno desta forma, certo? Qual a opacidade que eu quero para ele, tá? Qual é o tamanho. Então eu consigo já criar elementos aqui. Ah, mas eu não consigo mexer na cor aqui, não. Aí eu não vou ter como, porque o meu pattern é um pattern preto. Mas eu posso pegar esse meu contorno e duplicá-lo. E nesse aqui de baixo ele vem exatamente igual. O que eu faço? Eu posso mudar para uma cor. Vermelho, por exemplo. E olha, daí eu posso aumentar aqui
tá? E aí eu defino como que eu quero. Só que em vez de center, eu posso dar um outside ou um inside. E aí eu vou trabalhando como eu quero. Ó, posso dar um overprint. Que daí, tá vendo aqui, ó, o overprint vai fazer com que ele fique justamente igual ali, tá? Beleza, eu vou só desmarcar aqui, ok? Eu tenho aqui, como eu estou explicando, ó, uma sombra interna. Então aqui ele está com uma sombra, tá vendo que ele faz uma sombra interna. Aqui também eu tenho o ângulo, lembrando que ele usa a luz global. Se eu mudar aqui, ele muda em todos. Eu tenho aqui o modo de mistura, a cor, a distância dessa sombra. Aqui eu posso trabalhar a configuração de choque dela, o tamanho, e aqui eu tenho ainda se eu quero acrescentar ruídos, ó. Então o que é esse? Tá vendo que ele faz aqui tipo um ruído na minha sombra? Poxa, em vez de se eu colocasse branco, não vai aparecer. Por que não apareceu? Porque eu estou no modo multiply. Se eu mudo para screen, aí ele aparece ali para mim. Então tem que sempre respeitar os modos de mistura para que ele possa fazer isso. Eu estou desmarcando, tá? Porque senão, imagine, se eu começar a deixar tudo ligado aqui, vai virar uma bagunça. Embora eu gostei desse efeito aqui, tá? Se eu gostei dele e já quero aplicar ele, eu dou um New Style. Eu vou chamar ele de metal com borda vermelha. Não vou adicionar a biblioteca. Aqui eu vou deixar, quero que inclua os aqui, ok? Vou dar um ok. Depois eu acerto ele no grupo que eu quero, tá? Ó, eu vou desmarcar todos eles aqui. Aqui eu tenho o Inner Shadow, que aí é uma sombra interna, ó. É um pouco diferente daquele efeito que eu tinha antes. Então ele vai fazer um efeito diferente para mim. Tem o cetim. O que é o cetim? É como se fosse... ele talvez um dos mais chatinhos de trabalhar. Vou até colocar uma cor diferente aqui para ele. Porque ele não pode ser algo tão grande. Não, o size dele tem que ser menor. E eu tenho que tomar um pouco de cuidado assim, com ele. Talvez seja o efeito que eu menos uso. Mas assim, tem gente que consegue criar algumas coisas bem interessantes. Tá? Multiply, vamos pôr normal. Tá? Ó. Então daí depende da distância, depende do efeito que eu coloque. Vai ser como ele vai trabalhar ali para mim. É que normal não fica legal, tem que ser um multiply mesmo. O size, a distância tem que ser um pouquinho mais para cá. Eu não sou muito fã dele não. Color Overlay, o nome já diz. Você aplica a cor. E ele aplica no teu elemento. Tem aqui um modo de opacidade para isso, tá? Gradiente Overlay, mesma coisa. Eu posso chamar aqueles gradientes, inclusive que a gente fez lá para o Marcos. Trazer ele aqui, tá? E aí, se eu quisesse, ainda colocaria o Stroke dentro dele. Aí vai do meu critério. Pattern Overlay. Então eu vou colocar aquele meu pretinho ali. Aí você fala, tá, mas um não substitui o outro. Legal, não substitui. Mas eu posso brincar aqui com as cores. Eu vou pôr no Lighting e olha lá. Ah, mas o pattern ficou estranho. Vamos diminuir bem ele. E aí ele só fez em algumas partes. Por quê? Porque eu estou no meu Lighting. Vamos ver no Overlay como que fica. E aí, eu já consigo uma textura colocando. Coisas que eu não conseguiria com os preenchimentos que nós vimos na aula anterior. Então o estilo de camada já trouxe algo legal para mim. Gostei desse aqui também. New Style. Vamos pôr lá. GRD azul com bolinhas. Pronto. Tá lá. Older Glow, brilho externo. Então eu posso dar um noise aqui para ele. Vou dar agora um size bem grande. Então ele já coloca ali para mim, ó, e um espalhamento. E aí, lógico, eu posso mexer na opacidade, posso brincar com bastante coisa aqui. São os efeitos bem utilizados. Assim como o Drop Shadow, que nada mais é do que a sombra projetada. Tá um size muito grande, eu posso mexer aqui com a distância, diminuir um pouco a opacidade. E aí eu coloco ele ali. O legal é que eu posso, por exemplo, pôr ele aqui, ativar um Bevel Emboss, vou pôr como um Emboss mesmo. E olha só, quando eu venho aqui no meu Blend Options, se eu tiro aqui, ó, ele fica como uma marca d'água. Então eu posso pegar aqui, pô, vamos pôr aqui como Pillow Emboss, Up, vamos suavizar mais, vamos tirar um pouco o tamanho, ó. Então ele vai entendendo ali para mim, tá? Como que deve ser feito o processo. Então ele me dá essa possibilidade
de eu gerar. Não sei se o Pillow fica melhor ou o Emboss mesmo. Tem um dos dois que fica mais interessante. Smooth, Cheese Hard. Aí eu não lembro qual deles aqui, tá? Que ele me dá um recurso um pouco mais interessante. Já que ele tá aqui, deixa eu pôr no padrão. Aí, é esse aqui, ó. Só que é no Emboss mesmo, tá? Porque se eu colocar no Order Level ele fica aqui, no Inner Emboss ele põe. E aqui eu tenho no Emboss, eu defino aqui, ó, como eu quero que ele faça essa marca d'água. Então eu posso deixar mais aqui, mais suave. E eu defino o ângulo que eu quero para ele. E aí eu poderia então salvar isso aqui como marca d'água. Beleza, tá? Não gostei de nenhum, cancelo, ele volta. Só que estão os três aqui, os que eu criei. Vou criar uma pastinha para eles. Marcos. E vou arrastá-los ali para dentro, tá? Além disso, eu posso, e se eu vier no Google, tá? Inclusive na pastinha que vocês estão vendo aqui são os arquivos que eu estou deixando disponíveis. Mas se eu colocar lá, ó, Styles, Photoshop, gente, é que nem eu comentei ontem, tem muita coisa, tá? Não entrem nessa de, vou instalar 1000 estilos, 1500 estilos, 5000 estilos, que nem eu vi outro dia. Não entrem nessa pira, vocês vão ficar muito maluco. Eu digo por experiência própria, tá? Eu fiz isso muitas vezes. É legal você pegar que nem aqui, ó, quero um grunge, por exemplo, ou steel, mas ó, 750 é muita coisa. Tá escrito lá free, entra, tal, baixa ali na hora e pronto, tá? Não entrem nessa pira de ficar instalando tudo quanto é coisa que vocês vão ficar maluco, ó. Aqui é um free download, não sei se ele vai baixar rapidinho aqui ou não, ó, já baixou. Deixa eu mostrar na pasta ele aqui. Deixa eu dar um F2, não, só deixou. Ele não tinha terminado ainda. Deixa eu pedir para mostrar de novo na pasta. Ó, vou até tirar ele daqui já. Deixa eu jogar ele na minha área de trabalho. E vamos extrair ele rapidinho aqui, ó. Então tá lá. Esse aqui eu posso até deletar, esse aqui também. Ó, o que ele me trouxe? Ele me trouxe um PSD já, tá? Então eu vou arrastar ele aqui, vamos abrir o nosso PSD para dar uma olhada. Ó, tá aqui, ó. Então, ó, grunge, ó, os estilos deles estão aqui. Como assim? Dou um duplo clique e ele já me mostra, ó, o estilo que ele colocou ali, certo? Então, isso é uma coisa legal também. Pô, mas eu quero aplicar esse aqui lá. Eu tenho que salvar? Não. Você pode vir aqui, ó, botão direito, Copy Layer Style, copiar estilo da camada. Abro aqui, botão direito, Paste Layer Style. Então vocês viram a dinâmica que ele tem. E aí se eu vier aqui e dar um duplo clique, ó, eu consigo ver e salvar ele, olha lá, ó. Grunge, tá? Deu um ok. Vou deixar ele ali. Tá aqui, ó. Já faz parte da minha biblioteca. Pô, não gostei, gostei desse vermelho aqui, tá onde? Já tá aqui, ó. Botão direito. Copy, cuidado com aquele que pegou um outro atributo, né? Copy Layer Style, pegou Shape, que nós vamos ver mais pra frente. Botão, e quando eu colo, ele simplesmente sobrescreve o anterior, tá? Não gostei, limpo aqui, acabou-se. E aí, se eu quiser colocar mais algum aqui, lá em cima no botãozinho, Import Styles, ele vai salvar, se você quiser deixar salvo já no Photoshop, é nessa pasta aqui, tá? Ó, dentro da pasta do Photoshop, Preset Styles. Não recomendo fazer isso. Por qual razão? Se vocês fizerem isto, o Photoshop, quanto mais elementos ele tem ali instalados, que não são os padrões deles, mais pesado ele vai ficar para abrir. Então tá aqui os estilos, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó, 6 Ice Styles. Então ele já trouxe ele para mim. São 6 estilos de gelo, ó. Opa, como assim? É isso mesmo, gente, ó. Estilos de água. E olha, com transparência. Pô, quer dizer que se eu fizer, eu coloquei aqui as flechas. Mas eu poderia criar uma nova camada, fazer uma elipse e aplicar o estilo? Pode, mas não mostra. Por quê?
não pode ser aplicada em nada vazio. Então você vem e dá um Edit Fill, qualquer coisa, ó, mas ele vai colocar o estilo ali para você. Olha que interessante, que bacana isso, tá? Posso adicionar isso num texto? Pode, por exemplo. Eu posso vir aqui, acrescentar um texto, run, tá? Aí vai lá, estiliza, sempre já que você vai colocar um estilo, procure uma letra que seja um pouco maior, tá? Essa aqui tá legal, e ó, ele entende, tá? Se eu quiser colocar aquele grunge, vai, aqueles outros que você fez de marca d'água, sem problema algum. Posso colocar um novo ali para ver? Vamos pegar um outro aqui. Ó, esse 100 aqui eu tô mandando, tá? Ó, bricks, que são meus tijolos. Tá lá. O que ele trouxe ali para mim? Pô, tá lá minhas paredinhas de tijolo. Daí você pensa, tá, mas como que ele chegou nesse nível aqui? Duplo clique. Ó, é só um pattern. Ele já criou um padrão daquele ali para mim. Então ele não tem muito segredo. Tá, mas depois que eu coloquei o pattern, eu posso vir aqui e acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria de colocar um contorno. Vem no FX aqui, Stroke, tá lá, já colocou. Ó, joga ele para outside, para fora. E vamos mudar aqui a cor, vamos colocar um mais avermelhado, tá lá, ó. Posso colocar uma sombra? Botão direito, desculpa, botão direito não, só clica ali, Drop Shadow, aumenta o size, ó, tá crescendo. A distância, na verdade, o size continua o mesmo, ó. Só vai colocando aqui e tira a opacidade, ó lá, ó. Então agora tem, tá, mas eu não gostei da letra. Sem problema. Você foi lá e mudou. Por ser um texto, ó, e aqui eu também quero colocar um espaçamento de 150 para dar uma distância. Sem problema algum. Ele vai entender numa boa qualquer alteração que você faça, tá? Ah, e eu gostaria disso aqui agora nas flechas. Sem problema, botão direito, Copy Layer Style, vai nas tuas flechas, Paste Layer Style. E ele consegue colocar numa boa, tá? Então você consegue brincar facilmente com isso. Tá, e se eu não tivesse, eu vou fechar essa aqui, e não quisesse colocar nenhuma delas, por exemplo, eu poderia pegar aqui, vou pegar esses caras, vou fazer uma seleção aqui. Ops. Essa aqui primeiro. Aí. Vou fazer ela bem simples, tá, gente? Eu vou dar um Ctrl J neles aqui. E posso dar um duplo clique. E ó, vou dar um stroke neles. Maior, tá? Posso mexer nos Blend Options aqui? Posso. Se eu começar a mexer aqui, ó, eu vou clareando, vou trabalhando essas partezinhas, ó. Então, posso brincar com isso. Posso tirar uma das cores. Posso tirar o stroke e acrescentar um Underglow, tá? Vou dar um pouco de noise, vou dar um size aqui neles. Olha lá, ó. No modo Multiply. E com uma outra cor, vamos pôr um vermelho ali, ó. Vamos espalhar mais. Sem noise. Com menos opacidade. Aí. E aí, tá vendo que eu consigo ir brincando e acertando os elementos que eu quero dentro do meu estilo, tá? É claro que se eu pegar esse aqui e colocar uma água, não vai ter o menor sentido, porque eu quero colocar só em volta, tá? Então não vai ter muita lógica de eu colocar aqui um tijolo, a não ser que esse fosse o meu objetivo, tá? Outra coisa que nós podemos é mexer na parte um pouco mais avançada. Então eu vou dar um Open aqui. Eu vou buscar lá nossas imagens. Recursos. Photoshop. Photoshop sem mistério. Imagens. Vou abrir a imagem do balão, que me interessa. E aqui é muito simples. Eu só quero selecionar o balão. Vou dar um Ctrl J. Deixa ali. Vou abrir uma outra imagem agora. Deixa eu ver se essa aqui é suficiente. Essa aqui não tem tantas nuvens.
Eu precisava de uma imagem que eu tivesse um pouco mais de nuvens. Deixa eu pegar aqui, essa aqui, céu 2. Então beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma seleção bem aleatória aqui assim, ó. Bem aleatória mesmo. E vou dar um Ctrl J. Então tá aqui nuvens. Background. Estou aqui com a minha camada do balão. Vou arrastar aqui para dentro. Tá lá. E vou jogar o balão entre as nuvens. O que aconteceu? Sumiu meu balão. Isso é fato. Certo? Meu balão está aqui. Vou deixar ele aqui, ó, bem nessa parte que sumiu. Então eu vou selecionar aqui as nuvens e vou dar um duplo clique. Só que eu vou entrar aqui, ó, nessa parte avançada. Eu vou pegar essa barrinha aqui e vou usar o Alt nela. Isso aqui é o que muita gente chama de Photoshop avançado. Olha só, eu não estou vendo o meu balão porque ele está atrás das nuvens. O que acontece? Se eu só arrasto ele aqui, ó, o balão começa a se revelar. Porque é como se eu estivesse trabalhando nos modos de mistura dessa camada. Só que fica estranho aquilo ali. Se eu usar com o Alt, olha só a suavizada que vai dar. Ó. E aí ele vai trabalhar desta forma aqui para mim. Então ele vai começar a revelar o balão ali para mim. Ele vai começar a fazer essa parte aqui para mim. Vou dar um OK. Ó, eu vou travar essa camada. E olha quando eu pego... Opa! Travei ela ali. E agora eu vou mexer no balão. Ó. Então agora aqui ele está saindo, certo? E vai mostrar. Se eu pegar e ocultar aqui, ó, é como se eu tivesse isso aqui, ó, dentro da minha seleção. Ainda não ficou legal, porque o meu balão ele some. Não é bem isso que eu quero. Então vou pôr ele aqui novamente. Vou desbloquear a camada e vou chamar aqui, ó. Não vou mexer então na minha área branca. Eu vou colocar ela para cá de volta. Vai sumir. Eu vou trazer a minha área preta para cá então, para sumir os escuros. Ó, que é o inverso que eu estava fazendo. Só que aí agora eu solto. Então, quando eu dou um OK aqui agora e eu travo essa parte, olha o balão no céu, ele se revela e ele passa por atrás de algumas nuvens, onde está a parte mais branca ele realmente esconde, né? E onde está a parte mais clara ele revela. Então, ó, vou tirar aqui, ó. Ele nem deixa eu tirar, só desbloquear, aí deixou. Então o que acontece? É duplo clique, tá? Até aí eu venho aqui, pego a minha parte escura, que é o que me interessa, e eu trago bem para cá. Depois, com a tecla Alt aberta, eu separo para ele fazer aquele enevoamento. 180 mais ou menos aqui. E aí agora eu tenho... Opa, vamos só travar ele de volta aqui, para ele não atrapalhar. E aí eu tenho o balão andando ali. E o legal é que eu posso pôr o balão aqui, por exemplo, certo? Ou aqui nesse canto, ó. Aqui o que eu poderia fazer era dar uma suavizada nessa borda dele aqui, tá? Então nada me impede também de pegar e fazer isso aqui com a borracha. Bem suave fazer isso. Ops, tô na camada, é nessa aqui. E dar uma suavizada, ó, tá? Para ele não ficar até... Vamos pôr um hardness aqui. Dar um Ctrl Z e passar de novo. Aí, pronto. Nada que eu não possa corrigir ele porque estava muito seco. E aí agora eu posso fazer com que ele saia e suba ali. Como que eu posso fazer isso? Tá? Eu vou até diminuir ele aqui um pouquinho. Senão o balão fica gigante ali, né? E a gente vai fazer o movimento como se fosse uma animação. Então vou dar um Ctrl S nisso aqui. Save your computer. Eu vou deixar ali no meus PSDs. Cell. Tá? Eu vou ver, aí eu vou pegar aqui o meu balão com o botão direito e vou converter num Smart Object. Obrigatoriamente tem que ser um Smart Object. Vou vir em Window, Timeline. Nós fizemos isso já numa outra aula.
Create Video Timeline, Ctrl 0. Vou pegar o meu balão, que inclusive eu vou renomear para balão. E aí eu vou abrir aqui, vou marcar o cronômetro transform, que é o ponto inicial. Vou trazer até aqui mais ou menos em 2 segundos. E eu vou mudar ele para cá. E vou dar um Ctrl T. E vou aumentá-lo. Então ele vai fazer esse movimento. Vou pôr em 4 em 5 segundos. E vou fazer com que ele suba saindo da tela. Quando eu dou um play, ó. Isso aqui é o render, por isso que está assim. Tá? Vamos ver agora. Está muito rápido. O que eu vou fazer? Vou diminuir aqui um pouquinho. E vou arrastar isso aqui até 15 segundos. Vou fazer algo que caberia num tempo hábil do Instagram. Pronto, vamos pensar já numa coisa. Ó, então agora. E aí eu pego essa, trago até o 15. E esse aqui eu posso trazer até aqui, mais ou menos. Então eu estou definindo a minha animação. Arrastei os meus quadros chaves aqui. Esse tremidinho dele é porque ele está fazendo o render, tá? Então isso é um pouquinho mais demorado. Vamos verificar agora. Para ficar mais bonitinho, né? Precisamos adicionar uma trilha de áudio aqui, então New Audio Track, não, desculpa, Add Audio. Eu não tenho nenhuma aqui, mas eu tenho na minha pasta cursos, tá? Então já depois eu vou deixar disponível também uma pastinha de áudio lá, então. Tem um BGs, esses BGs são do próprio YouTube. Vamos pegar uma bem pouco conhecida. Tá lá, vamos. Só que ela vai ter que terminar nessa parte aqui, então vamos dar um cortar nela. Pronto. É aquela tesourinha ali, ela me faz isso. Então vamos voltar. Essa aqui pode excluir. Essa aqui eu vi que ela não tocou. Ah, agora estava desligada ali. Vamos ver agora. E aí, agora eu tenho a minha musiquinha bonitinha ali. Tá. Vou só dar uma acertada de tamanho nisso, né? Tá muito grande. 1200 por 750 tá de bom tamanho. Salvamos novamente. File. Export. Render vídeo. Cell.mp4, qualidade, altíssima qualidade, aqui tá certo, H264, pelo tamanho do documento, progressivo, aspecto square, tá? All frames, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que eu queira. Tá, beleza, isso mesmo. Ah, vamos jogar isso para aulas exemplos, não tem problema. E render. Pronto, terminou. Vamos visualizar o nosso vídeo. Vou pegar aqui cursos, Photoshop, Photoshop sem mistérios, aulas exemplos, tá aqui. Então ele ficou um arquivo de 23 megas e vamos testá-lo.
Tá lá. Você podia escrever, podia brincar com ele. Poderia ser um vídeo de nuvens ali também. Daí teria que fazer um recorte com máscara, logicamente, para poder trabalhar. Beleza? Pessoal, por esta aula é isso. Na próxima, então, damos continuidade aqui no Photoshop Sem Mistérios.